Senhores, continuação das energias da criação. É o vídeo 4 da série. O assunto é: há um plano contínuo. Vídeo passado foi a explicação de como surgiu o Sol, né? O Sol e início da galáxia, né? Bom, então eles dizem que o plano contínuo alcança todo o nosso universo e seus lados, o material e o etéreo. O etéreo é o espiritual, né? Assim como alcança todos os outros universos, todos ocupando esse mesmo espaço. Então, recordando, todos os universos ocupando o mesmo espaço. Então, um universo, outro universo, outro universo. Então, não secou a tinta, que beleza, já sujei a mão. É que essa tinta é uma tinta a óleo de pintar quadro. Como eu não tinha outra tinta, eu passei essa, né? E não secou. Então, vamos lá. Um universo, tudo no mesmo espaço. Outro, aqui, vamos ver. Aqui, lá dentro. Outro aqui, no fundo. É? 3 universos com esse 4. Universos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitos universos. Um espaço e tudo aqui. Muito bem, continuando. O plano contínuo da criação é denominado de atemporal, multidimensional e multivibracional, ou reino das divindades. O que é atemporal? Muita gente ainda não sabe o que é atemporal. É o não tempo. Porque quando evoluímos e vamos para uma dimensão mais elevada, ou um planeta, não existe tempo. Se vive tudo como se fosse num momento só. Não tem hora. Não tem agora é 1 hora, agora é 2 horas, agora é 3 horas, agora é 4 horas, é meia-noite. Não tem isso. Pode ser avistado o Sol, um Sol lá de um determinado planeta, ou aqui da galáxia, né? Porque os outros planetas aqui são banhados pelo Sol da galáxia. Mas não existe o tempo contado, é atemporal, é destituído de tempo. Nas profundezas lá do inferno, do umbral, mas nem tanto do umbral, sim, é mais além do umbral, mais fundo que o umbral. Lá, o tempo é contado muito devagar. 1 hora daqui demora muito mais lá para baixo, nas profundezas das trevas, do que aqui na superfície. Saindo da superfície, indo para uma colônia,
o tempo já é mais veloz. Saindo de uma colônia, indo para a quinta dimensão, porque as colônias estão na quinta dimensão, ou na sexta, ou na sétima, na oitava dimensão, o tempo corre muito mais rápido. Por correr muito mais rápido, não tem tempo. É uma coisa muito rápida, ou não tempo. Será que eu expliquei certinho? Então, é só pensar o seguinte, bom, lá não tem horário, é uma coisa só, é como se fosse uma coisa só. Eu estou aqui, por exemplo, agora. Está um sol bonito lá fora, e agora é o quê? Deixa eu ver aqui no celular, que horas tem aqui? Peraí, deixa eu ver. 2h25, né? E eu vou ficar aqui até 4, 5 horas. Só que se eu tivesse lá num lugar mais evoluído, onde vamos dizer, a energia, né, é veloz, era como se eu tivesse aqui, como se o tempo não passasse. Ou, se você fizer comparação com a hora da Terra, ela é muito mais rápida, estaria muito avançado do que aqui. Então poderíamos estar, por exemplo, em termos da Terra, aqui são 2 e pouco, mas eu podia já estar num horário de 2 meses adiantado. Então vamos lá de novo. Então o plano contínuo da criação é denominado de atemporal, multidimensional e multivibracional, o reino das divindades. Multidimensional. Várias dimensões. Várias dimensões, vários universos. O que é multivibracional? Milhares ou bilhões de vibrações. Onde, ali no reino das divindades, a vibração é incompreensível aqui. Até para mim, né? Lógico. É a partir desse plano, o plano contínuo da criação, que eles atuam sobre todos os universos ao mesmo tempo. Sobre todos os planos internos dos planetas. E sobre todas as faixas vibratórias ou dimensões intraplanetárias por onde a vida flui e evolui por meio das muitas variadas formas geradas por Deus, para ele fluir, ou ele não, para ela fluir, as formas fluírem, desculpa. Então, vamos lá. Então, um plano contínuo. Um exemplo. Primeiro somos Neandertal. E vamos continuando. Daqui a pouco somos Sapiens. Continuando. Daqui a pouco somos o que é hoje. Continuando, daqui a pouco estamos numa colônia, não temos mais esse corpo, continuando. E vamos para uma quinta, os de quinta vão continuando, vão para uma de sexta, os de sexta vão continuando, vão para a sétima, e assim por diante. E tudo isso acontece nos milhares, bilhões de universos. Até os cristais, né? Os cristais, eles evoluem. Alguns cristais evoluem, outros ficam parados. Então, cristais iguais a esses, às vezes começa numa pontinha, ou lá dentro,
a se autotransformar numa outra cor e vai tomando conta, vai evoluindo para uma outra energia. Esse aqui não dá para mostrar aí, mas ele tem umas cores como tem o arco-íris, mais ou menos. Ele tem colorido lindo, só que aí não dá para ver. Aí não dá para ver. Mas olha como ele é por dentro. É interessante, tem uma luzinha aqui, né? Agora que eu vi. Agora não apareceu. Parece até uma nuvem. Tem várias multi-energias dentro dele. Os cristais são energéticos, eles têm energias e por isso eles se autotransformam. Tem já alguns anos que já não são iguais, são diferentes. Então, senhores, e outros que eram muito coloridos vão perdendo a sua cor e vão se transformando até num, assim, como esse. É interessante. Os planetas também evoluem, se automodificam. O Sol, quando ele nasceu, ele era uma coisa, agora ele é outra. Ele, atualmente, a cor do Sol é assim, um branco quase prateado. Ele não é amarelo como se mostra. Ele não é amarelo como está nas pinturas dos quadros, dos desenhos. Eu raramente agora faço isso, mas vamos dizer, quando eu meditava no sol, vou lá para fora, vejo a direção do sol e começo a meditar de olhos fechados, né? Porque eu não vou ficar com o olho aberto lá, mas assim, na direção do sol, olhos fechados e tal. Quando eu abro meus olhos, sabe o que eu vejo? No acimentado, no chão, no muro, no que tiver ali. Eu vejo como se fosse uma luz azulada, mas muito, além de suave, assim, vamos dizer, muito clara demais, né? Mas aquela claridade não fica igual como se eu olhar agora, por exemplo, para a claridade que está ali. Ela vai ficar azulada. A primeira vez que me aconteceu isso, eu digo assim, ué, o que está vendo? Aí depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo, né? Que era isso. Então, a vida flui, evolui por meio das muitas e variadas formas geradas por Deus. Né? O caso do cristal, o caso do homem de Neanderthal, né? Existe aí num lugar que eu não guardei o nome, umas pedras pequenas, assim, feito o seixo de rio, aquelas pedras chatinhas, em que elas brotam como se fosse uma planta. Tem lugares aí que essas pedras enormes aí num outro país, que elas andam, se mexem. E nós vemos vídeos que tudo indica que não é fake, que árvores até andam. Evoluíram e conseguiram sair da terra e andar. Eu já li um livro que diz que existiu árvores que andavam.
É mais. Uma coisa que evolui é os próprios vírus, né? Que vários cientistas descobrem, vamos combater esse vírus, né? Tá matando as pessoas. Daqui a pouco ele evolui para um outro, aquela mesma doença, ele evolui, como ele é atacado, ele evolui para um outro tipo. E a doença até fica, às vezes, mais fortalecida, né? Mais doente. É assim, a evolução. Bom, continuando aqui. Não há lugar vazio ou vácuo na criação. O que há é uma base infinita em todas as direções na qual navegam placidamente as galáxias em seus movimentos inexoráveis, rumo aos seus campos máximos do afastamento do ponto central, que emitiu a energia já no plano essencial. Vamos lá. Vou repetir. Não há lugar vazio, Há uma base infinita. Vamos lá ver isso. Vamos lá, uma base infinita em todas as direções, onde navegam a base infinita, onde navegam placidamente as galáxias em seus movimentos inexoráveis. Então, uma galáxia aqui, outra aqui, outra aqui, mas o ponto está aqui. Os seus movimentos inexoráveis, ou seja, imputáveis, né, também. Imputáveis aos seus campos máximos do afastamento do ponto central. Então, elas estão girando, mas o ponto está aqui. Esse ponto aqui, daqui emitiu a energia, naquela complicação toda, como eu já expliquei. Aqui, quando ela começou a emitir, já estava no padrão, ou plano, né? Padrão essencial. Padrão essencial, que é o segundo estado da energia. Esse estado essencial é o que desencadeia a formação das micropartículas, as quais formam os átomos e os elementos.
da natureza terrestre ou de outros corpos celestes. Então nós temos o primeiro plano e o segundo plano, né? O terceiro plano até chegar ao sétimo, que é o sétimo é quando Deus descansou, que é a matéria no próprio planeta, né? A superfície que é ao redor, né? Da matéria na pedra, né? Energia mais condensou também. Então, nós temos o primeiro plano, o segundo plano, que é o essencial, que é o segundo estado da energia. Então, através do segundo plano, começa a se desencadear, através de outras energias, lógico, a formação das micropartículas, as quais vão formar os átomos e os elementos, que o elemento que é o terceiro plano da vida, da natureza terrestre ou de outros corpos celestes. Então vamos lá. Principal, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Essencial. Vou botar aqui a partícula. Não, o fator. Fator, partícula, início, essencial e elemental. E é aqui que os tronos do Criador começam a fazer aquele trabalho, né? Aquela complicação toda, como já expliquei nos outros vídeos, dos tronos do Criador e da ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada. Podíamos dizer assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos lá, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, que é a matéria, que é a condensação da energia em matéria. Bom, não tem muito, né, que explicar, que no plano, como é que eles dizem, o plano contínuo, né? Que a própria frase diz, o plano contínuo é o quê? Dá uma continuidade às coisas. Primeiro vem aquela partículazinha e começa aquele caldo, aquele aglomerado de partículas, e aí vai se formando as coisas. Ninguém sabe ninguém sabe como Deus existe, ou se formou, vamos dizer assim. As pessoas que não acreditam nisso, não acreditam em Deus, que não existe nada, então elas costumam perguntar, então quem criou Deus? Quem fez Deus? E a resposta é, ele é por ele mesmo. Ele é incriado, ele não foi criado, ele é incriado e é por si mesmo. Ninguém vai saber. Eu acho que ele mesmo nem sabe como ele existe, como ele apareceu aí e fez ele vai criando, mas por que ele cria? Aí porque ele tem amor e esse amor está em toda a criação, né? Toda a criação. E para quem ainda não sabe, a geometria sagrada é sagrada porque a partícula do amor tem esse formato, como do coração.
Primeiro, ele é assim, tá? Tem uma geometria masculina e essa feminina. Ele tem as duas. E vai se multiplicando. De uma partícula se produz duas. E vai formando a tela, as telas no espaço. Ih, pegou mal, né? Bom, e vai se formando as telas. De uma forma duas. Da outra se forma mais duas. É assim que vai formando. Por sua vez, esta vai formar mais duas, e essa vai formar mais duas, e essa vai formar mais duas, e vai assim. Elas se multiplicam. Não é só essa energia do amor, essa partícula do amor que se multiplica, todas elas. A da fé, a do conhecimento, a da lei, a da justiça, a da geração. Deve estar faltando alguma, porque eu sempre esqueço uma. Conhecimento, lei, justiça, amor, geração. Tem que trazer escrito, porque ó, falta duas. Falta duas. Bom. Não estou com o livro aqui, né? Deixa eu ver. Uma coisa aqui, não. Bom, então ela vai formando e olha aqui. Olha aqui uma tela formada. Só que essa tela, que é da partícula do amor, ela pode estar formada com outra onda. Então, ela terá esse formato, mas uma modificação, como eu fiz até ali, né? Tem um tracinho aqui, outro tracinho aqui, ou de uma outra maneira. Veja outra tela formada pelas partículas, pela irradiação das partículas. Outras, aqui embaixo. Estes são os signos. Signos são pedaços de ondas. Então, essa daqui. Essa. São pedacinhos. Que é usado no círculo mágico da magia dos tronos do Criador. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar. Deixa eu ver aqui. A geometria da árvore da vida que usaram lá na Atlântida, na antiga Atlântida, ela tem essa geometria aqui, é a flor da vida. Flor da vida. Várias energias, percebem? Aí forma essa mandala aí.
Isso que vocês estão vendo aqui chama-se a árvore da vida, que fizeram lá na antiga Atlântida. Preencheram 10 espaços, ficou 2 por preencher, são 12. E aí, naquela ocasião, então veio mais dois grupos. Um invasor, que foi o pessoal de Marte que veio fugindo lá da guerra. Invasor porque ele não teve a licença de entrar, mas entrou o portal, ou soube o segredo do portal, ou porque às vezes tem portais que se abrem. Como aconteceu aqui no meu quarto uma vez, foi uma coisa muito rápida. Ainda bem que eu não estava... Se eu estivesse ali embaixo, a minha cama estivesse ali embaixo, ou eu sentada numa poltrona, eu tinha ido embora. Não estava aqui hoje pelo portal, né? Tinha me levado pro portal. E vieram depois os hebreus. Os hebreus são os judeus hoje, né? Os hebreus que eles tinham muito conhecimento. Eles vieram de quinta dimensão. Agora vocês vejam só que a árvore da vida, 12 pontos luminosos ligados uns nos outros, e corresponde ao quê? A 12 chakras que nós temos, 7 no corpo, 5 fora do corpo. E corresponde também às 12 fitas de DNA, que nós só temos 2, porque nos tiraram as 10, né? Os extraterrestres malignos do mal nos tiraram. Os que vieram ajudar a evolução do Neandertal, né? Eles foram colocando aos poucos, aí tínhamos 10, nós tínhamos 12 fitas de DNA, aí chegaram invasores reptilianos e tiraram, no comando, acho que dos draconianos, né? E nós temos o outro, antes do draconiano, é o memória. Caramba, o negócio está aqui, que eu sei que está aqui, mas não quer sair. Bom, os outros, antes dos Dráculas ou dragões, né? E interessante que eles fizeram essa árvore da vida com o mesmo número dos chakras e dos DNA. Por quê? Porque isto foi feito tudo em luz, né? Tudo ligado. E isso estava ligado tudo ligado à rede magnética da Terra. Uma das redes, que ela tem, eu não sei, eu acho que ela ainda tem mais de uma, mas ela naquela época tinha muito mais. E quando aconteceu o evento lá, feito pelos marcianos, que deu zebra, esses que vieram de Marte podem ter até outros nomes, outra raça. Difícil a gente encaixar, né? Cada tempo tem uma denominação, né? E aí a gente não sabe. Mas, veja só, então, houve um rompimento da rede magnética. Quando houve esse rompimento, buraco enorme, devido à grande explosão que fez com que parte da Atlântida também submergisse, não foi a última ela submergiu, o resto da Atlântida, ela submergiu por causa do tal negócio vermelho lá, que não sei se era o Hercóbulos, né? Era vermelho, e achavam aquilo lindo, e ocasionou o afundamento total. Mas aí, quando houve essa explosão, lá que os marcianos que fizeram, porque eles esqueceram, não fizeram a coisa direita, então explodiu, né? Foi como se fosse uma bomba, né? Uma bomba nuclear, né?
Então, parte, vamos dizer, onde foi feita aquelas ligações, tudo foi por água abaixo. E aí rompeu. Nessa ocasião que rompeu a rede magnética da Terra, os seres humanos estavam ligados, o nosso cérebro está ligado à rede magnética, porque tudo está ligado. Aí, dessa rede magnética está ligada a algo, né? Até chegar ao Sol, né? Ligado a outro planeta, a outro não sei o que, tá? Até chegar ao trono das 7 encruzilhadas, que é o nosso Sol. E o nosso Sol está ligado a outras coisas. Bom, então o que aconteceu? Então, quando rompeu, houve desligamento do nosso cérebro com a rede magnética e todo mundo esqueceu quem era. Ficou todo mundo assim, ficou espantado assim. É como um gato, quando você joga um gato fora, ele fica assim, ele não está entendendo, onde é que eu estou? Ficaram assim. E aí, os que conseguiram, que eram muito evoluídos, que tinha a tal escola de Naakal, eles sobreviveram e eles foram buscar a nave que estava lá na pirâmide de Gizé e ficaram na nave, né? Então, eles tiveram que se espalhar, né, por vários lugares, e que muita gente foi para um lado, foi para o outro, e tiveram que ensinar tudo isso. E pela pesquisa, né, de livro canalizado, psicografado, aquela escrita egípcia foi necessário, porque eles se comunicavam mentalmente, mas foi necessário fazer aquela escrita egípcia daquela maneira para ensinar o pessoal lá, que ninguém mais sabia nada. Então você vê certas figuras que transmite que naquela época tinha naves, né? Tinha isso, tinha aquilo, é muito fácil de distinguir até naqueles certos desenhos. Agora, o que eu não entendo até hoje é por que sempre faziam as pessoas de perfil, né? Então você vê ali aquelas figuras, várias raças, cara de cachorro, cara de não sei de que. Esses com cara de cachorro eram ruins, tá? Tem até um nome, diz que não se deve nem dizer o nome dessa entidade lá. E tem deve ser os pleiadianos, que tinha aquela cara assim de pássaro, né? Tem várias, vocês reparem que tem várias, né? Várias raças. E foi a maneira pela qual, porque já não se comunicavam mais mentalmente. Então essa é a história aí que contaram. Isso que eu estou passando para vocês não está nesse livro das energias da criação, não. É que eu procuro ligar as coisas, né? Entende? Ligar uma coisa a outra, porque não está, viu? Se vocês quiserem tirar a foto, eu vou deixar aqui aqui para vocês ver aqui, se quiser tirar, né? Deixar um pouquinho. Vocês veem que são todas elas ligadas. E tem uma lá em cima que deve ter sido... lá em cima é o norte e embaixo o sul, né? São os polos, né? Lá em cima são os polos. O norte e o polo sul. E o leste e o oeste. Veja, repare bem, né? Linha horizontal, energia vertical e a energia perpendicular. E então temos noroeste, sudeste, nordeste, sudoeste. Tá? Vê que quem ensinou a magia dos tronos do Criador, vê que obedece até uma certa posição, vamos dizer assim, né? Na vertical nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos,
de luz. À direita e à esquerda, também na vertical, nós temos 3 pontos. E assim nós temos na horizontal, elas fazem horizontal e fazem um triângulo. Temos 3, embaixo também temos 3 e outros também temos 3. E na perpendicular também 3. Elas se ligam todas, em todas as direções. Então vocês imaginem isso aqui, fios finíssimos ligando os outros com uma circunferência, né, de luz ali, vibrando, pulsando. Tá? Dá para imaginar mais ou menos como seria, né? Dá outra olhadinha aqui. Aí eu olhando eu vou me lembrando até das coisas aqui. Outra olhadinha. Ó, o Polo Norte da rede Polo Norte da rede, que eles fizeram... esqueci de falar. Depois, com os anos, o principal lá da escola de Nacal, que ficou lá no Egito com outros, ele fez então a rede. Então o Polo Norte da rede, ele fica na região egípcia, que tem o positivo e masculino. O Polo Sul da rede fica no Pacífico Sul. Esse Machu Picchu, lá no Peru, Stogneck e Zaumar, sei lá, não foi feito tudo ao mesmo tempo. Foram construídas em épocas diferentes. A ligação, porque aqui em Stogneck tem a ligação dessa rede que eles fizeram para reconstruir aí o buraco, né, que aconteceu. Então, Stogneck tem linhas que nós não vemos, né, linhas magnéticas de luz, fios de luz ligados. A Machu Picchu, lá no Peru, a Stogneck, esse nome aqui, Zagoune, sei lá, esse nome esquisito. E aí o Polo Norte fica na região egípcia. Eu acho que deve ser lá na pirâmide principal. Deve ser. Mais alguma coisa? Parece que não tem mais nada. Quer dizer, tem o que tem, mas não dá para... Para quem também, uma curiosidade aí para vocês, anos atrás, eu meditei, experimentei meditar nesses 72 nomes de Deus, que são caracteres hebraicos, né, dos judeus, né, e isso deve ter sido transmitido a algum na época que era médium, né, nós todos somos médiums, mas nem todos desenvolvem a mediunidade para usar, né? Então tá aqui os 72 nomes de Deus. Olha só. Então, como é que é feito? Não ela começa da esquerda para a direita.
E continua, da esquerda para a direita. E se diz, o mantra deles lá é Kodosh, Kodosh, Adonai, Adonai, né? Tzabayó. Já esqueci ele todo. Kodosh, Kodosh, Tzabayó, Adonai, Adonai, Kodosh, Kodosh, mais ou menos isso. Ele é curtinho. E eu sentava, aí eu tenho isso aqui bem grandão, que uma médium lá de um centro que eu trabalhei, espiritualista, ela me deu de presente, ela fez até um quadro, ela fez um negócio grande assim, não sei onde é que ela conseguiu aquela ampliação, mandou plastificar, e eu sentava, ficava olhando e ficava meditando. Só que tem que dizer 10 vezes, em cada quadradinho desses, 10 vezes, e cada um é um significado, quer dizer uma coisa, serve para alguma coisa, esse nome de Deus, né? Olha, gente, eu senti a vibração. Eu acho muito interessante. Caramba, isso aqui são caracteres judeus, e os judeus são dente por dente, olho por dente, e eu meditava nisso aqui e sentia a vibração dos 72 nomes de Deus. É muito interessante isso. Então, senhores, nós, na nossa criação, nós temos tudo dentro de nós, né? Primeiro nós somos uma partícula, depois mineral, vegetal, animal, elemental, homem das cavernas. Mas nós fomos alga, né? Também, uma alga. Pode-se dizer, animal é tudo. A gente fala tudo, não vai dizer, será que eu fui uma ave? A gente fala em geral. Então, um dia eu escrevi isso aqui. Eu escrevi isso aqui em 2010. Vamos lá ver que encontrei isso aqui. Aí. Sou como o vento da terra, espalhando a luz, o conhecimento, a verdade, sou o caminho que preserva a vida. Sou como as águas do oceano, que se mantém sempre à luz do sol, brilhando como diamante lapidado. Sou a casa do Pai, que espera você adquirir asas que te trarão para a sexta jornada. Sou o Cristo a te orientar, o caminho que deves seguir, e um dia, igual à flor que se abre, abrirás teu coração de luz para toda a eternidade. Eu vou repetir isso em outros vídeos. Então, senhores, vamos em frente, sejamos como o vento, espalhando a luz na terra. Vamos ser como diamantes, brilhando no amor de Deus Pai. Vamos ler o mapa da luz para voltarmos para a nossa casa que nos espera noutras esferas. O bom filho, a casa torna. Isso aqui vai ser como uma oração. Eu agora vou usar isso aqui, eu achei outro dia nos meus guardados, né? Escrevo as coisas, não lembro. E é de 2010, isso aqui. Escrito por mim, inspirado. Não sei se inspirado por mim mesmo ou inspirado por algum espírito que me fez escrever, não sei. Eu, quando criança, escrevia versinhos, mas nunca na métrica, sabe? Eu nunca conseguia. Eu conseguia, era livre, escrevia livremente, desde criança. Acho que 10 anos, 11 anos de idade. Bom, então fico por aqui hoje. Espero ter ajudado e espero que no próximo, deixa eu ver o que é que vai ser o próximo assunto aqui, que eu já até... É sobre a energia, né? Sobre aquele caldo, né? Fatoral dos fatores.
porque vamos aos pouquinhos, que é para não encher muito o cérebro, então aos pouquinhos se aprende melhor. Se guarda, né? As pessoas guardam melhor, porque fica só sobre um pedacinho do assunto. Vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tudo de bom.